Queridos amigos, que alegria! É sempre com muita emoção que gravamos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, pela nossa querida amada TV, A Caminho da Luz. Hoje é um programa imperdível, na verdade, é o segundo programa do capítulo 25º, Fixação Mental. Não podemos perder, é algo fantástico, né? Como é que pessoas ficam séculos, às vezes até milênios, aprisionado na sua fixação mental daquilo que ele fez. Nós estamos estudando aquele homem que viveu no século X, na região de Toscana, era um estrangulador. É fantástica essa história. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria estarmos juntos neste projeto, que alegria darmos continuidade nesta história que começou no capítulo 23 e está agora no capítulo 25 tendo o seu desfecho. É uma alegria muito grande estudar André Luiz, estudar as obras de Chico Xavier, complementam e muito o que o mestre lionês Allan Kardec nos deixou na segunda metade do século XIX. Agradecemos ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e ao seu departamento, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão nos concedendo. E aos benfeitores amigos que cooperam e dirigem aquela casa, nomeadamente a figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor da casa. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos ver que no final do programa passado, que hoje vamos dar continuidade, nós vamos ver que August dá uma verdadeira aula para Hilário Silva e também para André Luiz sobre a questão do tempo, não é? Aparentemente o tempo se compõe um dia de 24 horas, mas essas 24 horas se tornam diferentes a partir do momento que cada um vê e age de uma maneira diferente. E ele dá uma explicação fantástica sobre isso, né? E nós vamos ver a continuidade. E ele fala um pouquinho também que a grande maioria das pessoas estão aprisionadas, como ele diz aqui, na dor. E a partir daí ela não ouve mais nada, não vê mais nada, não sente mais nada, não faz questão de viver. Talvez aqui venha a explicação por que nós temos muitas pessoas na Terra que acabam cometendo suicídio, onde nós, os espíritas, começamos a falar sobre a valorização da vida, que é o que nós temos que pregar. Vamos dar início na leitura. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente, que nos disse atencioso. Aqui eu me lembro, André Luiz dizendo que já auscultou em espírito, muitos espíritos que estavam nesta condição de múmias. Eu me lembro do livro Os Mensageiros, quando ele está naquela casa dirigida por Alfredo, em que tinham pavilhões e pavilhões de pessoas deitadas. Eram pessoas que, na grande maioria, incutiram na sua mente que dormiriam até o dia do juízo final. Maciçamente estavam envoltos nesta fixação mental e alguns em outros pensamentos, e que de quando em quando um levantava e a feição de um louco saía correndo, gritando a esmo. Não tinha uma direção certa que ele caminhava. Então, quando André Luiz diz que ele, no plano espiritual, viu muitos espíritos parados no tempo e no espaço, eu convido a todos a assistirem aqui mesmo pelo canal. Olha, lembremos, aqui no canal já temos o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, e agora nos domínios da mediunidade. É interessante, né, André? Porque André Luiz relembra essa história que você está contando para que August pudesse se adentrar para explicar de uma maneira mais carinhosa a Hilário Silva, que estava ali também na condição de um aprendiz.
Só que como ele já conhecia, ele diz, olha, August, talvez valha a pena você contar um pouco sobre isso. Vamos então acompanhar. Sim, a mente estacionária na deserção da lei durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Aniceto, que é o benfeitor espiritual do segundo livro do Espírito de André Luiz, Os Mensageiros, de modo fascinante, aprofunda neste assunto. Aulus, não é o objetivo dele aprofundar neste assunto, mesmo porque o livro fala de mediunidade. O livro Os Mensageiros tem capítulos e mais capítulos naquela instituição em que André Luiz se depara com um quadro, em que ele fala assim, que eu já vi aquele quadro na Terra, quando ele fez uma visita à cidade de Paris, a um museu na cidade de Paris, na França, e aí é revelado a ele que o quadro original era aquele, que aqui na Terra nós temos uma cópia. Era uma casa na feição de um castelo, no sentido feudal. Então isso já remonta que não se passou em cima do Brasil, passou numa colônia espiritual provavelmente francesa. Então eu gostaria de convidar as pessoas que não leram, que não estudaram aqui conosco na TV, o livro Os Mensageiros fala propriamente capítulos e mais capítulos sobre o que Aulus superficialmente, pela exposição e pelo tempo que eles tinham, está nos falando hoje. Muitos dormem e quando acordam, alucinados, sem compreender o que se passam, alienados naquele momento, até que possam gradativamente recompondo, acalmando e tomando novos rumos para a sua jornada evolutiva. É interessante, tem uma segmentação evangélica que diz que quando nós morremos, nós vamos ficar dormindo. E num determinado momento, as trombetas do Senhor vai soar e nós vamos então acordar e vai haver a separação do joio e do trigo. Quando o André relembra o livro Os Mensageiros, esse hospital que tinha quase 2.000 pessoas deitadas, né, André? E nós vemos que muitos deles era realmente ligado às religiões. Mentalmente, eles então projetaram a sua vida para estar dormindo. Porque eles, durante anos, ficavam com aquela ideia, quando eu morrer eu vou dormir, quando eu morrer eu vou dormir, até o dia do juízo final, durante anos, ouvindo e falando, e assimilou aquilo como uma verdade. E tem um caso lá que é muito interessante, ele se desperta e pergunta, já é o momento do juízo final? Não, então eu vou dormir de novo. Então nós percebemos que isso é uma coisa muito interessante, nós analisarmos o que é essa fixação mental, produzida por nós mesmos, criado por nós mesmos. Isso é interessante, né? Vamos dar continuidade? E qual o remédio mais adequado à situação? Inquirir respeitoso. Então aqui, André, ele pergunta se tem um remédio para resolver esse problema, não é? Será que tem um remédio que a gente pode aí manipular ou tomar para resolver esse problema? Resposta do nosso querido Aulus. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem, no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo
da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Eu vejo, por esta orientação de Aulus, que o despertar do espírito, ele é íntimo. Ele pode se verificar no plano espiritual de duas formas. Ele sendo amparado por uma destas instituições que vimos com propriedade no livro Os Mensageiros, especializadas neste tipo de atendimento. O que me chama a atenção nas obras de André Luiz é que o mundo espiritual ele é muito organizado. Então nós vemos, por exemplo, entre a terra e o céu, instituições que recebem crianças que desencarnam em tenra idade. No livro Os Mensageiros, nós vemos instituições que recebem espíritos que estão com a sua fixação mental no dormir, incutido pela religião que professaram aqui na Terra. Eu vejo no livro Missionários da Luz instituições especializadas no departamento da reencarnação e assim sucessivamente. Então nós vemos que são organizados. Então tem instituições que recebem e tem aqueles que, pela sua própria vontade, pela sua própria disciplina, pelo seu amor próprio, procuram o reajustamento. E existem também aqueles que se reajustam encarnando. Serão reencarnações um tanto quanto difíceis, é como se fosse um choque para o espírito. Ele, com aquela liberdade de espírito, se vendo aprisionado por um corpo físico, então isso por vezes gera graves dificuldades para o candidato à corrigenda, mas o que me chama a atenção é que não existe uma história igual a outra. Existem semelhanças e peculiaridades, mas não existe uniformização no procedimento da espiritualidade. Cada caso subordinado àquele espírito. É fantástico quando nós vemos que todos nós mantemos, onde quer que seja, a nossa individualidade. Olha que interessante, André, dentro dessa linha que você está falando, ele encerra dizendo assim para todos nós, né? Em que a alma é convidada a restabelecer-se para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado a que o asilam no templo familiar. Eu vou pegar aqui o exemplo de André Luiz. Há pouco nós regravamos um livro que foi o primeiro dessa série, que é Nosso Lar, contando um pouquinho a história de André Luiz. Esse programa ficou fantástico, porque havia algumas lacunas que as pessoas diziam, mas não dá para entender que é Dr. Carlos Chagas. E nós ali então colocamos na biografia elaborada pelo filho dele, Carlos Chagas Filho, nós colocamos então aquela necessidade que Emmanuel, no prefácio daquele livro, Nosso Lar, já dizia que o personagem tinha que mudar um pouco as suas características de quando estava na roupagem física. Eu quero falar um pouco de André Luiz.
Porque André Luiz traz essa obra fenomenal. André Luiz era médium. É interessante, eu e o nosso querido André Luiz aqui já conversamos várias vezes sobre isso. Cada livro que nós estudamos tem um ministro de nosso lar que está administrando esse trabalho junto dele. E ele traz de maneira fiel a característica do espírito comunicante a ele. Então, por exemplo, aqui nós estamos estudando Augurs. A gente já vê que Augurs tem uma maneira de se expressar mais elaborada. Uma linha de pensamento já de uma forma mais trabalhada. Então, cada um deles traz a sua peculiaridade. Mas a pergunta que eu faço, André Luiz vai reencarnar, se já não está reencarnado. Com certeza, deva estar aí junto com Emmanuel no trabalho redentor. André Luiz vai reencarnar numa reencarnação boa, consciente, porque ele ajudou a escrever essas obras? Não. A evolução se faz no corpo físico, como explicou Allan Kardec. Ele vai passar pelas mesmas dificuldades que ele teve na sua última existência. Vamos relembrar que o filho de Carlos Chagas dizia que o pai fumava, o pai bebia muitas vezes de maneira descontrolada, o pai comia de maneira acentuosa, que levou a ele um sério prejuízo no processo gástrico, aonde ele teve que ser operado e desencarnou numa mesa de cirurgia antes do tempo. Chegou no mundo espiritual na condição de um suicida inconsciente, mas suicida. Então André Luiz vai sofrer todas essas dificuldades, apesar de que o contrário é verdadeiro. Ele vai ter um amparo fantástico dos ministros de nosso lar. Isso eu não tenho dúvida. Agora, aqui também entra a história de André Luiz, a mesma história do livro que o nosso querido André Luiz aqui já comentou no estudo de hoje, que é o segundo livro dele, depois Nosso Lar e depois Os Mensageiros, que foram aqueles irmãos que vieram altamente preparados para o final do século XIX, começo do século XX, e que falharam. Alguns deles tinham até ministros de Nosso Lar tutelando a sua reencarnação. Olha que coisa interessante. Então, isso não é e não significa que nós evoluímos no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós vamos passar a ter conhecimento. Uma hora vamos ter que vir para o corpo. O véu do esquecimento. E aí vamos ter que dar o nosso testemunho. É isso que ele vem explicar aqui para nós, que é naquela família difícil, cheia de problema muitas vezes, que nós vamos ter que dar o nosso testemunho. Vamos continuar a leitura. Mas, nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Perguntou Hilário com atenção. Esses espíritos, quando reencarnarem, é pela reencarnação compulsória? Nós já vimos que existe a reencarnação compulsória, programada e missionária. A compulsória é aquela sem um preparo maior. A programada é aquela que os membros daquela encarnação já têm um mínimo de condições para arquitetar a sua próxima vinda. E a missionária, uma missão curta ou uma missão maior, nós vemos que já tem um preparo totalmente diferente. Então essa pergunta de André Luiz, querido Sérgio e queridos telespectadores, apesar de ser ingênua do ponto de vista de quem lê pela primeira vez, de ingênua não tem nada. É uma pergunta que se encaixa no contexto. E é interessante que Allan Kardec ele não trabalha muito com a ideia da reencarnação compulsória. Não que não houvesse,
Ele tinha que codificar o espiritismo, eram muitas frentes, e coube a André Luiz, por exemplo, falar com mais propriedade o que o nosso professor Allan Kardec começou a dizer no século XIX. Então a reencarnação compulsória se tornou muito popular no espiritismo graças a explicações que André Luiz nos trouxe através de benfeitores amigos. Continua respondendo essa pergunta. Que fazemos na Terra? Disse o assistente. Quando surge um louco em nossa casa, não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental, no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Então aqui, André, nós vamos pegar aquele caso, por exemplo, que nós estudamos, não é? No capítulo passado, aquele caso daquela história daquele jovem que estava indo no centro, o Américo, aonde quando August foi na casa dele, mais André Luiz e também Hilário Silva viram um pai com uma vida passada totalmente voltada para a formação de uma gangue, dos quais os 4 assessores dele, naquela época, vieram na condição de filhos, entre eles o Américo. Então nós vamos ver aqui a importância da reencarnação e a importância de que Júlio, que é o pai, já consciente de um processo reencarnatório, sabe perfeitamente que a casa dele não está passando por toda aquela dor porque Deus abandonou. Ele sabe, logicamente, sem entrar na história do passado, mas ele sabe que coisas graves foram feitas e é por isso que ele recebeu um lar diante desse distúrbio. Então é isso que ele vem mostrar para todos nós, não é? E a ajuda dele é importante, porque nós vamos ver que num determinado momento, quando ele entra na sua casa, a mãe dele conduz ele para o quarto, ele era muito doentinho, ele adormeceu. O espírito dele saiu e entrou num outro quarto. August e o André Luiz e Hilário Silva acompanharam. Era o quarto do pai. Pai, estou sofrendo. O que está acontecendo? A confiança que eles tinham no pai. Ontem, o pai ensinava a fazer coisas erradas. Hoje, o pai está tentando conduzir esses espíritos para um acerto diante da vida. E nós temos que deixar bem claro que a espiritualidade não tem a preocupação com o tempo. Américo vai levar mais 5 encarnações para se reajustar. Não tem problema. Este espírito aqui que estamos vendo hoje está parado no túnel do tempo há 1000 anos. Não tem problema. A espiritualidade, ela não age com aquela maneira que nós temos. Vamos melhorar a Terra, vamos evoluir a Terra, todo mundo vai se tornar bom daqui a 100 anos. Não. E aqueles que não atingir a meta? É como numa escola. Se eu não atingir a meta, eu vou ter que fazer aquele ano de novo, vou repetir. Tem muitos espíritos que, num processo de migração de uma dimensão, de uma faixa evolutiva para outra, não atingiu essa meta, é igual ao caso dos exilados de Capela. Vão para outros orbes compatível com a sua evolução para darem continuidade na sua jornada terrena. Olha que interessante, André. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Olha que coisa bonita, André. Os benfeitores estão sempre perto de nós
Por mais que nós erremos no passado, Deus dá sempre uma oportunidade. E por mais difícil que seja a reencarnação, estaremos sempre tutelados pelos benfeitores do céu. Olha que coisa linda! Após ligeira pausa, continuou: a reencarnação, em tais circunstâncias, é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente, justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Para cada pessoa, o corpo físico se faz de uma forma. Para todos, o corpo físico limita a ação do espírito. Isso é uma coisa que envolve todos nós. Mas quando eu não tenho revolta, quando eu não trago aquelas provas penosas, como nós vemos em muitos lares, como no próprio caso do lar de Júlio, que tinha como filho Américo, nós vemos provas rudes, provas desafiadoras, provas difíceis de suportarmos. Nós vemos que podemos, mesmo com a limitação e influência do corpo e da matéria, nós podemos ter uma vida em que conseguimos colocar em prática a lei de amor. Não podemos também nos esconder de que eu estou no corpo físico, tudo é difícil, eu não vou dar conta, o meio em que eu vivo é conturbado. Desde sempre, a crosta foi o que é. Lógico, no passado, vivendo sob o regime primitivo, agora no regime de provas e expiações, e num porvir no regime de regeneração, e cada qual com as suas características. Mas a reencarnação em si só, não podemos ficar também presos a isso. É difícil estar reencarnado, é complicado. Já foi dito pela espiritualidade a Allan Kardec, ele colocou no Livro dos Espíritos: quando se assume uma dívida na crosta, é na crosta que temos a necessidade de ressarcir. Se eu vou postergar para o amanhã, é um direito que eu tenho pelo livre-arbítrio. Mas isso pode nos custar caro. Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu refaço, amanhã eu corrijo. Não. O amanhã tem que ser substituído pelo hoje. Se eu posso fazer muita coisa no hoje, eu tenho que aproveitar minha reencarnação. E quem sabe, pelo meu esforço, chegar um pouco melhor, um pouco mais consciente no plano espiritual. Interessante, André, a colocação que August vai dentro de uma sequência lógica, fazendo com que nós possamos adentrar a esse conhecimento profundo, né? Ele faz aqui uma comparação de um doente inerte a uma certa máquina de fricção, né? Precisamos fazer a fricção para que ela possa funcionar, igual um carrinho de fricção, né? A gente então faz com que ele tenha uma fricção, depois a gente solta aquele carrinho, que carrinho anda, né? Então, somos dessa maneira. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico. O equipamento físico, que aparentemente parece ser uma desgraça, é uma bênção para uma reencarnação. Quando você, que está começando a conhecer o Espiritismo, se ainda não está totalmente afronhado com essa doutrina abençoada, temos que parar com aquela ideia de quando vemos um espírito numa situação difícil, de idiotia, seja qualquer tipo de síndrome, nós dizermos assim, coitado. Ali não tem nada de coitado. Nós temos que tratar a realidade como é. Nem ele quer ser tratado como coitado. Nós temos que saber até fazer uma visita a esses irmãozinhos. Não é tendo dó, compaixão, porque eles sentem o nosso pensamento. Eles querem que nós o tratemos de maneira igual. Então nós precisamos entender, ali não existe vítima. Ali é um algoz do ontem
que hoje está num corpo debilitado para se reajustar perante os crimes que ele mesmo cometeu, para si e muitas vezes para a sociedade. Então isso é muito interessante, né? Vamos dar continuidade. Os significativos apontamentos convidava-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei, em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança, senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Então, por isso da importância de não pararmos numa ideia fixa. Nós não podemos mudar aquele que traz a fixação consigo, mas nós podemos não entrar nesta situação. De que maneira? Perdoando. Tem pessoas que até hoje estão parados no tempo por uma agressão que sofreu. Perdoando, fazendo uma higiene mental, da mesma forma que eu escovo os dentes, da mesma forma que eu tomo um banho, que eu troco de roupa, eu preciso também lavar a minha alma e ver que as pessoas do meu lado são doentes como eu. Que não adianta eu querer tratar uma criança espiritual como se fosse um adulto espiritual. Interessante, André. Eu tenho um casal amigo nosso que tem um filho entre 12 e 13 anos e ele tem uma certa deficiência no sentido de retardamento, vamos dizer assim, da mente. E é interessante que o pai me contava recentemente que esse jovem, quando ele assiste um filme qualquer, ele não dá muita importância. Mas se ele assiste um filme, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial de Hitler, toca profundamente e ele fica vidrado acompanhando tudo aquilo ali. Me fez lembrar, André, enquanto eu estava estudando essa colocação de August aqui, essa história. Por quê? Porque nós nos fixamos aquilo que é a nossa mente. Tem coisas guardadas no nosso subconsciente que são despertadas e em determinados momentos ela vem nos convidar a analisarmos melhor aqueles assuntos. Então nós vemos, André, que o nosso presente ele está recheado das situações do passado, mesmo tendo o véu do esquecimento. É assim que André Luiz nos explica. Mas, de um fato interessante, de vez em quando vem à tona na nossa mente coisas que nós não conseguimos explicar, mas que estão guardadas na nossa tela mental, no nosso cérebro. Então nós vemos que situação interessante, não é? Então, dando continuidade, ele diz assim: isso mesmo, por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. Nem sempre. Então, interessante, não é? Porque perguntado. Então, quando eles reencarnam, eles já saem dessa fixação simplesmente porque mergulhou no novo corpo? Não. E aqui fica muito bem claro que no capítulo 23, aquela jovem, ela estava ligada a este espírito que estamos estudando hoje, deste estrangulador do século X, e nós percebemos que o que ligam é uma simbiose tão profunda que o espírito, somente ao estar do lado dela, sem exercer qualquer ligação mediúnica, ela já retorna no tempo, trazendo novamente aquela amargura que ela sentia. Então a solução é a reencarnação? Em alguns casos, sim, quando é um caso mais leve, mas com certeza, neste caso, que há 1000 anos
o espírito está parado no tempo e no espaço, não serão apenas uma encarnação que quebrará este elo que o mantém ligado desde o século X. E, imprimindo novo entono à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles a medicação viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva, nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E, em muitos casos, os espíritos enliados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Então aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Eu estava recentemente, André, naquele canal Discovery, assistindo uma série de casos daquelas pessoas que entram no hospital e contando um pouco as dificuldades, porque as pessoas às vezes não querem receber tratamento, né? Era um jovem que passou por uma crise, foi hospitalizado, e a médica então diz, olha, nós temos que fazer uma intervenção. E esse jovem ficava com lenço o tempo todo, e qualquer coisa que fosse colocado de exame nele, tinha que passar o álcool, ele tinha um lenço, ele tinha uma mania, que era de achar que tudo é vírus, tudo está infectado. E ela precisava fazer um procedimento e ele não aceitava, mas o pulmão dele estava comprometido, tinha que fazer. E ela tentou de toda maneira. Passou um tempo, ela achou uma solução, vou chamar um familiar, ele tem 20 anos, vou chamar o pai vem aqui e o pai pode dar uma orientação, pode nos ajudar a convencê-lo. Quando o pai chegou, o pai estava com o lenço na mão. Era igualzinho o filho. Isso eu vou pegar um vírus, aqui dentro tem não sei o quê, porque isso aqui é imundo. E aí nós percebemos, André, que é o que André Luiz vem dizer, a fixação mental de achar que vai ficar doente, achar que vai pegar um vírus, achar... É uma criação mental. Então nós ficamos vendo o sofrimento, eu estava ali acompanhando o drama daquele homem, até que a médica diz o seguinte ao pai, a responsabilidade dele morrer é sua, não é mais nossa dos médicos. Nós estamos fazendo o que é natural fazer. O senhor vai assinar um termo de responsabilidade. Ele caiu a ficha. E ele diz assim, mas eu só tenho esse filho. Se você só tem esse filho,
deixe com que nós possamos cuidar dele para ele sobreviver. E mostrava chapas, mostrava o comprometimento do seu pulmão. E aí o pai então chega para o filho e diz: filho, vamos fazer o procedimento, você é o único filho que eu tenho, eu não posso te perder. Então a gente vê que coisa interessante quando as pessoas são tocadas, como ele diz aqui, André, na sua sensibilidade. Isso é coisas que as pessoas trazem num processo reencarnatório, são costumes, hábitos. Olha, André. É verdade. Esse caso ele resume bem o que André Luiz está ouvindo de Aulus. Por isso que uma simples encarnação não quebrarão estas algemas que nos ligam a estes pensamentos. Quando é uma fixação leve, uma fixação que não tem raízes profundas, aí sim, 1, 2 existências ajudam bem. Agora, quando é muito comprometido, aí sim o tempo é maior. Por isso, André, que ele diz aqui que podemos considerar por extroversão indispensável a cura das psicoses. E já é uma psicose, de que são portadores. São portadores, com certeza faz parte do processo kármico. A pessoa traz isso consigo de uma reminiscência de uma vida anterior. E encerra André Luiz dizendo: a conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Uma coisa, André, que me chama a atenção em todos os finais de capítulo é que depois de Aulus, de uma maneira exaustiva, colocar o assunto, ele diz: olha, agora está na hora de nós continuarmos o nosso trabalho. Eu vou caminhando porque tem outras pessoas para atender, tem outras atividades. A gente fica imaginando, né, André, como é que deva ser a agenda desses espíritos. A agenda deles deve ser bem concorrida. Devem estar sempre utilizando toda a capacidade para o bem, para a elucidação dos problemas espirituais e materiais. São espíritos que já transcendem no trabalho, não ficam apenas na mesquinhez do seu eu, já conseguem trabalhar por um coletivo. Estamos encerrando o nosso vídeo. Eu agradeço a todos os corações amigos que dia após dia vêm acompanhando a extensa grade de programação da TV A Caminho da Luz, as lives e os programas gravados em estúdio, preparados e editados com muito afinco a você que nos acompanha. Neste vídeo eu peço a sua ajuda, o seu like, ele é muito importante, o seu comentário no chat, mas também no vídeo, sua cidade, o que você achou da aula de hoje, o seu comentário, é sempre muito válido e importante. Compartilhar. Segundo Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então eu te convido a compartilhar, a divulgar, para que outras pessoas possam chegar até o nosso programa. E também peço que se inscreva no canal, habilite as notificações. Todas estas ações que eu pedi para que você fizesse aqui no vídeo ou no canal ajudam sobremaneira o canal aqui no YouTube. E também deixo o nosso WhatsApp, seja para entrar em contato conosco ou para fazer parte da lista de transmissão que é gratuita. O nosso número é 19 997 78 2794. Queridos amigos, nós vamos pedindo licença. Nós aqui, por nós, ficaríamos mais tempo, mas o nosso tempo é curto também, não é? E eu tenho a certeza que nós estamos aprendendo muito com André Luiz. Desculpe se porventura nós não conseguimos aqui retratar de uma maneira mais fiel a obra que André Luiz traz para nós. Nos esforçamos, procuramos estudar muito para tentar trazer um pouco dessa mensagem que nos inspira a nos tornar criaturas melhores. Vamos encerrando o programa
estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, e se você ainda não deixou a sua mensagem no chat, deixa, que é muito importante para a nossa página. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa, dando continuidade ao nosso estudo.